Quem assiste bastante a televisão sabe que às vezes as coisas saem completamente do controle. O pior são programas transmitidos ao vivo, onde não tem como mascarar os problemas editando o vídeo antes de ele ir ao ar. Em outras ocasiões, os convidados ou próprios apresentadores passam completamente do limite, de uma forma que ficam marcados para sempre na história. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Numa edição do programa de noite, um famoso talk show apresentado por Danilo Gentili, Antônia Fontinelli havia sido convidada para um bate-papo que acabaria em romance. A atriz já entrou no palco extremamente sorridente, cativando o coração tanto da audiência quanto dos funcionários presentes no programa, principalmente do próprio Danilo. Ela faz menção de que ele demorou para chamá-la para segurá-la na cidade, obrigando-a a perder o voo de volta para casa. O programa seguiu bem-humorado e ambos pareciam bastante à vontade com a companhia um do outro, tão à vontade que em certo ponto Antônia até aproveitou para perguntar se Danilo estava solteiro ou namorando. Aí vou perguntar pro Danilo, você tá namorando, Danilo? Você tá namorando? Ah, sim, tô namorando. O Danilo acabou demorando um pouco para responder. Talvez ele não queria que a sua convidada descobrisse que ele estava namorando, mas acabou sendo sincero na resposta, dizendo que sim. No entanto, poucos minutos depois de dizer que estava namorando, acabou ganhando um beijo da Antônia Fontinelli diante das câmeras. Vamos fazer as pazes? Vamos? O pior é que esse programa é gravado. Se isso foi ao ar, imagina só o que não pode ter acontecido nos bastidores. Tomara que esse beijo não tenha comprometido seu relacionamento com a namorada, mas ela não deve ter gostado nada dessa edição do programa. O Top Game foi um programa que fez muito sucesso no Brasil, apresentado por Gabi Levinte, com jogos ao vivo que rendiam milhares de reais em prêmios para os espectadores, que podiam ligar durante a transmissão para tentar adivinhar as respostas e reivindicar os valores. Em uma das edições desse programa, no entanto, a apresentadora parece ter esquecido que estava em um ambiente de trabalho e, pior ainda, sendo transmitida para toda a nossa nação, e se comportou de uma forma no mínimo estranha. A cara dele fez... Ai, ela olhou pra minha cara lá. Muitas pessoas disseram que ela bebeu demais antes de entrar ao vivo nesse dia. Gabi parecia alegre demais, fazendo gestos e caretas exagerados, enquanto dava risada sozinha. Chega até mesmo ser constrangedor vê-la agindo dessa maneira aqui na gravação. Imagina então quando ela estava ao vivo. A produção do programa parece tentar falar com ela pelo ponto escondido em seu ouvido, mas, ao invés de seguir as instruções e se comportar melhor, ela começou a conversar com o diretor, revelando detalhes cabeludos sobre sua vida pessoal. Por que, diretor? Você fica com um novinho? Na hora que você faz assim... No final das contas, essa edição do programa acabou sem ninguém ganhar o prêmio, possivelmente porque a apresentadora não atendeu muitos telefonemas. Nem sempre os convidados ou apresentadores são as pessoas que dão mais trabalho para as emissoras de TV. Lá em Portugal, por exemplo, a apresentadora Débora Sá passou apurado em seu programa Porto Canal, que acontecia ao vivo quando o cenário simplesmente desmoronou, caindo em cima da sua cabeça. O mais engraçado é que, na ocasião, ela estava entrevistando um médico neurocirurgião. A apresentadora até brincou dizendo que o melhor especialista coincidentemente estava ali, referindo-se à parede que caiu na sua cabeça. No entanto, felizmente, a parede era falsa. Dá até para ver que várias partes dela eram praticamente translúcidas, provavelmente feitas de algum tecido. Imagina se fosse uma parede de verdade. Provavelmente teria machucado a Débora. Ai, meu Deus! Bem, nesta ninguém estava à espera. Além do médico em sua frente, Débora também conversava com o espectador do programa pelo telefone. O homem até pergunta se ela havia se machucado. Apesar do susto, a apresentadora o tranquilizou, enquanto o médico não conseguiu conter os risos. É engraçado que em Portugal eles falam que não se magoaram, referindo-se a machucados, mas a apresentadora logo em seguida falou que não achou graça nenhuma. Talvez ela tenha assim ficado magoada ou chateada com o incidente, ainda mais pelo convidado dar risada bem na sua frente. Mas faz parte, né? Ninguém poderia esperar por uma coisa dessas, até ela mesma acabou dando uma risada que parecia bastante sincera.
Lá em Rondônia, na cidade de Jaru, uma apresentadora da rede amazônica, afiliada da TV Globo na região, estava transmitindo uma matéria sobre um idoso que havia sido detido tentando renovar uma carteira de motorista falsa, quando algo surpreendente aconteceu com seu repórter. Gabriela Cabral, a âncora e apresentadora do Jornal de Rondônia, primeira edição, estava ao vivo com Rinaldo Moreira. Ele explicava os fatos, inclusive com uma viatura policial atrás de si, viatura que começou a dar ré. Até aí, tudo bem. Você imaginaria que o motorista prestaria atenção no retrovisor e veria o repórter, mas, por incrível que pareça, a viatura continua dando ré, até quase atingir Rinaldo. Ele fez a primeira habilitação. Desde então... O jornalista fica surpreso, ele até perde o fio da meada enquanto olha para a viatura que quase o atropelou. Enquanto isso, a transmissão é interrompida, voltando para o estúdio e deixando os espectadores preocupados. Felizmente, minutos depois do incidente, Rinaldo Moreira retorna ao ar para tranquilizar o público e sua colega, explicando que apesar do susto não havia se ferido. Ele ainda explicou que o motorista da viatura policial, o comandante do batalhão da cidade, se apressou em descer do carro para pedir desculpas e verificar se o repórter não havia sido atingido. Ironicamente, Rinaldo até havia escolhido transmitir as notícias da calçada para evitar acidentes de trânsito. Ele brincou, dizendo que esse tipo de surpresa faz parte da sua profissão de repórter. O repórter Rafael Castro, da EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo, acabou ficando famoso principalmente nas redes sociais depois que realizou uma matéria ao vivo. O problema é que ele não ganhou essa fama por conta de suas habilidades como jornalista, mas por algo bem mais constrangedor. Durante o programa EPTV1, Rafael foi utilizado como exemplo pelo médico convidado que demonstrava a manobra de Heimlich, um procedimento de primeiros socorros para desobstruir vias respiratórias em casos de engasgo. O objetivo era informar os telespectadores sobre como reagir em situações de emergência. Acontece que, ao invés de prestarem atenção na orientação sobre algo bem sério, os espectadores acabaram perdendo totalmente a concentração por causa da malícia e talvez das expressões faciais que o repórter fez durante a demonstração. Por conta disso, o caso acabou virando piada na internet. A demonstração, que envolvia o médico pressionando o abdômen do repórter, foi associada a outro tipo de coisa que não deveria passar na televisão nesse horário. Os internautas comentaram na matéria fazendo gozações. Um deles escreveu que jurava que a qualquer momento o repórter iria soltar um gemido. Apesar da avalanche de piadocas, outros usuários apontaram a importância de aprender essa manobra. Alguns, inclusive, comentando que já tiveram a vida salva graças a esse procedimento de emergência. Durante uma edição do programa Santa Receita da TV Aparecida, a situação saiu completamente do controle quando o apresentador Leonardo Roncon tentava fazer uma propaganda, listando os benefícios de uma panela de pressão de marca premium, sendo bem mais segura do que as panelas de pressão convencionais. A panela realmente se destacava com a sua tampa de vidro. Sendo transparente, dava até para ver o ponto do alimento que estava sendo cozido. No entanto, o ponto forte, segundo o apresentador, seria a segurança. Você poderia até abrir a panela a qualquer momento, mesmo durante o cozimento com ela pressurizada, que não correria qualquer risco de explosão. Acontece que, quando ele foi demonstrar essa vantagem, a panela praticamente explodiu. Só que além disso, eu posso abrir qualquer momento. Super segura, bonita. Panela show de bola mesmo. Não tem como uma propaganda ficar mais irônica e ser caracterizada como enganosa do que nesse vídeo. Apesar da panela em si não ter sofrido nenhum tipo de dano, o alimento que estava fervendo sob pressão escapou rapidamente, molhando toda a cozinha do programa. O pior é que o apresentador continuou fazendo sua propaganda, ainda afirmando que a panela era extremamente segura. A visão da bagunça que ele havia causado na demonstração, no entanto, não estava convencendo a ninguém. Ele não teve escolha senão passar a palavra para sua colega, que começou a falar das promoções dessa mesma panela. Por sorte, o apresentador parece não ter se machucado durante essa pequena explosão, mas a coisa poderia ter sido bem diferente caso ele tivesse sido atingido pela comida quente. Os apresentadores do Alterosa Esporte estavam em um bate-papo quando acabaram cometendo algumas gafes ao vivo.
Na realidade, nenhum deles falou nada exatamente errado. O problema é que algumas palavras ou frases podem ser interpretadas com duplos sentidos, e os espectadores não perdoam essas falas. No caso de Hugão, o apresentador vestindo a cor azul, a palavra que ele utilizou foi macetar. Ele elogiou Fernanda Cunha, sua colega que estava no telão, dizendo que ela estava muito bonita. Entre os jovens de atualmente, macetar significa algo como dar uns beijos, mas Hugão utilizou a palavra em outro sentido, dizendo que queria apertá-la em um sentido mais fofo. Ô menina bonita, né, velho? Eu tenho vontade de pegar ela, levar pra casa e macetar ela, morder toda assim, ó. No entanto, a gafe da própria Nandinha foi muito pior, com uma conotação um tanto quanto explícita. Uma vez o cara no ônibus falou assim, nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar pra casa, trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, o que que é? Oh, meu Deus, não era isso. Relembrando uma situação similar onde havia sido elogiada, Fernanda disse que uma vez um sujeito lhe disse dentro do ônibus que tinha vontade de levá-la para casa, trancá-la em uma jaula e alimentá-la pelos vãos da grade. Bom, pelo menos era isso que ela queria dizer, mas a fala saiu de uma forma bem mais inusitada. Na hora, nem mesmo a própria Fernanda e seus colegas conseguiram segurar a risada, percebendo o peso malicioso que a fala poderia estar carregando. Claro que esse momento foi amplamente republicado na internet, chegando a ganhar milhões de visualizações. Depois de um tempo, a Fernanda demorou para aparecer novamente no programa, criando boatos de que ela teria sido afastada por conta de sua fala. No entanto, mais tarde, ela retornou e esclareceu que sua ausência não tinha nada a ver com a sua história sobre a jaula. O diretor, inclusive, gostou bastante do momento engraçado que trouxe mais visibilidade para o programa. Durante a transmissão de um telejornal italiano, o apresentador foi pego de surpresa por uma briga que aconteceu bem atrás dele enquanto tentava dar as notícias ao vivo. O momento aconteceu bem no final das notícias do TG Ostia Canale 10 e deixou os espectadores de queixo caído. O jornalista Antonello Piscola já estava para se despedir quando percebeu os colegas caindo na pancadaria ao fundo, trocando socos e empurrões sem dó. A parte mais inacreditável desse vídeo é que ele ainda abandonou seu posto no telejornal, correndo lá para trás para tentar separar a porradaria, enquanto o público ficou sem entender nada. Notizie, ma finiamo come sempre con gli auguri. Prossima edizione di Canale 10 News. Arrivederci. Essa emissora realmente passou de todos os limites. Na época, a notícia se espalhou como um incêndio internacional, ganhando manchetes em diversos outros países. O pior é que tudo não passava de uma armação. A briga era parte de uma pegadinha de um ator chamado Enzo Salves, que estava gravando sua série ali mesmo no estúdio do telejornal. Os dois brigões, na verdade, eram dublês profissionais e toda a confusão encenada foi previamente planejada para levantar o ibope do canal. Apesar da jogada de marketing ter dado certo para o canal italiano, as outras emissoras que noticiaram a briga como verdadeira não gostaram nada de terem caído na pegadinha. O apresentador Silas Freire, do programa Agora da TV Meio Norte, no Piauí, passou por um perrengue daqueles que ninguém esquece. Durante uma entrevista ao vivo com o secretário estadual de saúde, a dentadura do apresentador caiu no meio da conversa. Ele ainda tentou segurar o estrago pegando a prótese com as mãos e colocando ela de volta na boca, mas não deu muito certo. Na hora, o apresentador estava falando muito empolgado, criticando o prefeito de sua cidade. No entanto, Silas praticamente dá um grito no meio da frase, quando percebe que sua dentadura está saindo. O silêncio constrangedor não pôde ser evitado. Ele colocou a mão sobre a boca e empurrou a dentadura de volta para dentro de qualquer jeito, sem encaixá-la direito. O secretário de saúde olha para o apresentador na hora, mas talvez, por estar tão concentrado na discussão, não achou graça ou não reparou no que realmente havia acontecido. Por sorte, a colega do apresentador retomou a fala, salvando-o de se constranger ainda mais. Nos corredores. Silas, Então me parece que tá... Eu pensaria outra frase aí do prefeito, que foi a questão que ele colocou que jamais colocará a culpa nos médicos. O secretário de saúde, Assis Carvalho, consegue responder o questionamento, enquanto o apresentador praticamente não fala nada. Assim que o secretário termina de responder, Silas Freire decide chamar o intervalo comercial. Já nós voltamos com Agora, vai ter que ver também o Detran. Mas por causa da dentadura solta dentro da boca, ele quase não conseguiu dizer as palavras direito. Esse momento viralizou nas redes. Na época, foi parar em várias outras emissoras do Brasil, principalmente nos programas de humor que não perdoaram a gafe. Um programa extremamente polêmico que passava completamente dos limites em todas as suas edições era a Escolinha do Gugu.
Hoje em dia, algumas piadas que eram mostradas nesse programa não dariam muito certo, podendo até levar os envolvidos para a cadeia. Havia de tudo nessa escola, como, por exemplo, uma aluna que acabava se empolgando quando tirava boas notas. A emoção era tanta que ela ia ficando com calor, tanto calor que precisava tirar a roupa para se refrescar. É claro que as atrizes não ficavam peladas, mas esse tipo de piada já seria vista de outra forma hoje em dia, pelo público mais jovem. Ai, professor, cada vez que eu tiro 10, eu sinto tanto. Ficar um pouquinho antes de sentar, dá uma olhadinha, ver se é Dona Geise. Além dessa aluna famosa que ficava emocionada com as notas boas, o programa também teve vários convidados e convidadas especiais. Não há dúvidas de que a Escolinha do Gugu, assim como seus antecessores como Escolinha do Professor Raimundo e Escolinha do Barulho, marcaram a história na televisão brasileira. Naquela época, piadas envolvendo minorias como nordestinos e homossexuais eram vistas com outros olhos, não sendo consideradas ofensivas pela mídia nacional. Durante um jogo de futebol, um jornalista que estava no seu primeiro dia como entrevistador acabou passando uma baita vergonha ao não conseguir fazer seu trabalho. Alex Zen ficou conhecido na época como o pior repórter do Brasil devido ao seu nervosismo. O pobre coitado estava fazendo sua estreia na profissão como repórter ao vivo pela TV Votorantim, no interior de São Paulo, na transmissão do jogo entre Corinthians e Botafogo, pela Copa do Brasil de Futebol Infantil. Durante o intervalo da partida, ele foi escalado para entrevistar um dos jogadores da equipe carioca, mas o nervosismo atropelou e ele, além de gaguejar, não conseguiu fazer qualquer pergunta que fosse. A equipe precisa fazer assim pro time. Muito obrigado, muito obrigado. Alex se enrolou completamente nas suas falas. O jogador já começava a ficar impaciente na sua frente enquanto ele tentava encontrar alguma pergunta. Alex acabou enrolando bastante, quase saiu alguma pergunta, mas no final das contas, ele acabou agradecendo ao jogador sem entrevistá-lo. O rapaz também não fez muita questão de ajudá-lo. Apenas o cumprimentando, seguiu de volta para o campo. Enquanto outro comentarista mais experiente chamou o intervalo comercial antes de explicar brevemente que Alex estava muito nervoso no seu primeiro dia. Imagina só uma jornalista toda séria, cheia de experiência, perdendo o rumo em pleno jornal ao vivo. Foi exatamente isso que rolou com Lilian White-Fibe, aquela mesma que você deve lembrar da Globo, mas nessa época fazendo um jornal na internet, o Jornal da Lilian, um noticiário do portal Terra, pioneiro da internet brasileira no início dos anos 2000. No início, parecia mais uma notícia normal, mas ela era meio incomum e a jornalista não conseguiu segurar a risada, mesmo com toda a sua experiência apresentando casos bizarros. A história era sobre uma senhora de 81 anos que foi presa em Miami. A mulher estava contrabandeando 10 mil comprimidos de uma substância ilegal, acompanhada do seu namorado de 56 anos. O que pegou Lilian de surpresa foi o comentário do namorado. Não dá para saber se ele foi sincero ou ingênuo demais, ou se essa foi a desculpa mais esfarrapada para tentar se livrar das acusações de tráfico. Mas o namorado disse à polícia que pensava que os comprimidos eram todos remédios para a impotência, aquela famosa pílula azulzinha chamada Viagra. Eles esperaram pra mim. Eles esperaram pra ver quem buscaria. Nós sempre estávamos acostumados a ver os âncoras dos telejornais muito sérios. Então, quando a Lilian começou a cair na gargalhada, não conseguindo nem se recompor para continuar a notícia, o público ficou chocado. Não dava para acreditar que uma jornalista tão renomada como ela, que já passou pela Globo, SBT e Bandeirantes, perderia a compostura por um motivo tão besta. Esse caso simplesmente viralizou e é lembrado até hoje como um dos momentos mais hilários dos noticiários brasileiros. Olha só a confusão que rolou no Balanço Geral alguns anos atrás. A repórter Anabel Reis, enviada para fazer uma matéria sobre alguns alunos de seropédica na região metropolitana do Rio de Janeiro, acabou passando por um perrengue daqueles. Ela foi tentar entrevistar um motorista de ônibus que, junto com outros, estava barrando os estudantes de entrar no circular. Anabel, junto com sua equipe de reportagem, conseguiu flagrar o momento em que um dos ônibus passou direto pelos estudantes sem parar no ponto para eles poderem entrar, mesmo com os alunos claramente fazendo sinal para o motorista parar. Um pouco adiante, Anabel conseguiu alcançar o motorista. Ela entrou pela porta da frente e começou a questioná-lo sobre o motivo que o levou a não parar no ponto anterior, cheio de estudantes precisando ir para a escola de manhã.
No entanto, o motorista não quis conversar com a repórter e o pior, fechou a porta atrás dela e foi embora com Anabel dentro do ônibus e tudo, deixando sua equipe de produção para trás. Dá licença, que eu não vou trabalhar. O senhor não pode levar os estudantes? Olha lá, olha lá. Ele vai fechar a porta com ela dentro. Queria saber só uma declaração porque eles não podem estudar. Ó, motorista, fecha a porta aqui dentro. Motorista tá me levando dentro do ônibus. Aparentemente, Anabel conseguiu descer um pouco depois em outro ponto quando o motorista parou. Segundo a própria matéria, eles não estavam parando para os estudantes por ordem da própria empresa dos ônibus. Os estudantes estavam sem o passe estudantil, que deveria ser fornecido pelo governo. Como eles não poderiam pagar pelo transporte, os motoristas foram ordenados a simplesmente ignorá-los, o que criou um problemão. Alunos chegando atrasados nas escolas por precisarem caminhar por horas. Alguns até mesmo perderam provas nesse dia. O apresentador Reinaldo Gotino, do estúdio, ainda tentou botar a culpa no governo, dizendo que o problema é do sistema e que os motoristas estavam apenas seguindo ordens. Ele comentou que os estudantes não podiam ficar sem transporte, mas que, do jeito que estava, os motoristas teriam que pagar do próprio bolso caso deixassem os estudantes entrar. No entanto, não é assim que se resolve as coisas. Ele praticamente sequestrou a repórter na frente de várias testemunhas. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.